23 e 22 em São Paulo, e no dia 12 de novembro agora acontece o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, como eu disse no começo do programa. E por conta da data, a SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, estará promovendo ações em todo o território nacional. São atividades educativas para a população leiga e para profissionais da área. E a gente vai conhecer um pouco melhor esse trabalho agora, conversando aqui no Rádio ao Vivo com o Dr. César José Grupp. Dr. César é cardiologista e é membro da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Dr. César, boa noite. Boa noite, Menegatti. Tudo bem com o senhor, doutor César? Tudo bem. Então eu dizia que a SOBRAC, essa na verdade é uma conquista, né, da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, porque ao promover essas atividades educativas para a população leiga e profissional em todo o Brasil, ela ajuda a reforçar a necessidade de medidas preventivas, na verdade, de socorro das arritmias cardíacas, e chamar a atenção para a população da necessidade de se prevenir acima de tudo, certo, doutor César? Sim, Menegatti, você já deu uma bela apresentação, uma bela introdução a respeito do trabalho que nós estamos fazendo na sociedade. Há mais ou menos 6 anos, nós introduzimos, a diretoria da época introduziu esse Dia Nacional de Prevenção da Arritmia e Morte Súbita, e é um programa que nós temos levado a quase todo o Brasil com projetos educacionais e de esclarecimento da população a respeito do que é isso, o que é uma arritmia, quais as implicações que ela tem, se ela tem risco, se ela pode ser prevenida, e o objetivo final de tudo isso é prevenir aquilo que nós chamamos de morte súbita, ou seja, indivíduos que, mesmo tendo uma doença, poderiam ainda viver por muito tempo e que morrem subitamente. E sabe-se que, na maioria das vezes, isso ocorre por causa de uma arritmia cardíaca. Eu só queria, aproveitando então a deixa do Dr. César, as pessoas que estão nos ouvindo, eu queria lembrar de algumas vítimas, por exemplo, da morte súbita, né? Que infelizmente ocorreram recentemente. Por exemplo, o ex-presidente argentino Néstor Kirchner, né? Foi assim, não é? Foi vitimado por morte súbita, né, doutor César? Sim, no caso do presidente, ele sofreu um infarto, né? Foi infarto. E a doença que o vitimou, na verdade, foi a oclusão de uma artéria coronária. No caso que nós estamos tratando e que nós gostaríamos de discutir com você e com as pessoas que estão nos ouvindo, a arritmia ocorre como uma coisa secundária ao infarto, entendeu? Então, muitas vezes o indivíduo tem um infarto, se recupera, mas no coração fica uma cicatriz. Sim. E essa cicatriz é o local onde se originam arritmias. Entendeu? Então, isso, de fato, pode levar um indivíduo a uma morte súbita. Elas podem surgir, essas arritmias cardíacas, em indivíduos, assim, aparentemente normais, doutor? Menegatti, uma coisa importante e que nós deveríamos colocar é o seguinte. Primeiro, existem vários tipos de arritmia. Sim. E são poucas aquelas que realmente têm um potencial maligno. Mas esse potencial é devastador, né? Sim. E então você e a maioria dos seus ouvintes vão lembrar, especialmente de esportistas, né? Indivíduos que estão em campo ou que estão em treino e que de repente esses indivíduos caem no solo e não se recupera mais, né? Então, e existem indivíduos que têm muitas arritmias e que essa arritmia não tem potencial de malignidade. Isso é importante para também não criar vamos dizer assim, uma visão catastrófica do problema, né? Mas a nossa intenção é alertar
porque muitas pessoas têm arritmias que são malignas e não procuram ajuda do médico, né? Perfeito. Então, essa é a nossa ideia. Olha, vamos procurar esclarecer aquilo que é a arritmia que a pessoa tem, e o profissional, o cardiologista, especialmente aquele que está afeito às questões ligadas às arritmias cardíacas, vai esclarecer, vai explicar, olha, essa sua arritmia não tem risco, você pode conviver com ela e não tem problema. Ou, olha, a sua arritmia é potencialmente maligna, ou a tua arritmia é maligna, né? Normalmente, as arritmias malignas estão relacionadas a indivíduos que têm doença cardíaca, né? Perfeito. Bom, a campanha, na verdade, visa isso mesmo, conscientizar a população, né, sobre essas arritmias cardíacas, sobre a morte súbita. E, para isso, nós teremos aí em todo o Brasil uma mobilização muito grande, né, de cardiologistas de todo o país. E aqui em São Paulo, as ações, as palestras acontecerão em vários hospitais, né, doutor, nesse dia 12? Sim, nós temos tentado motivar os hospitais e associações, né, no sentido de divulgar essa ideia, né? Não só em São Paulo, mas em outras capitais e mesmo em outras cidades do interior, né? Muitos com programas internos, programas que são próprios ao seu pessoal, Sei. Outros com programas que são dirigidos ao povo, ao público leigo, né? E, além disso, sensibilizar as autoridades no sentido de criar condições para se tornar disponível nos locais de grande público o chamado desfibrilador externo automático, né? Que nós usamos a expressão DEA, né? Desfibrilador externo automático. E isso é uma ferramenta importante que pessoas leigas podem ser treinadas para usá-la de maneira adequada e que pode salvar vidas, especialmente nesses locais onde se concentram muitas pessoas, como, por exemplo, aeroportos, estação rodoviária, estações de metrô. Por sinal, o metrô tem um programa de treinamento dos seus funcionários, e o metrô também tem nas suas estações mais importantes, mais movimentadas, o DEA lá disponível, né? A nossa ideia era que também grandes supermercados, shopping centers, também pudessem disponibilizar esse equipamento, porque você sabe que numa situação dessas o tempo é crítico, o tempo é base de salvar a vida. Então, se nós podemos resgatar uma vida ou melhor, atender um paciente em 2, 3 minutos, nós temos uma grande chance de salvá-lo. Mas se nós demoramos 10 minutos, nós temos uma grande chance de perdê-lo. Então, essa é a nossa ideia. Importante que esses locais estejam equipados, né, com o DE, e que haja também treinamento de pessoal, né, para promover essa ressuscitação. Aliás, é bom lembrar, o senhor falou em grandes eventos, em grandes concentrações públicas, que nós teremos aí, em 2014, a Copa do Mundo, teremos depois a Olimpíada, na verdade, muito importante que as pessoas vão tomando consciência da necessidade de equipar esses locais públicos aí, de grandes concentrações, com o DEA, e de treinar pessoal para isso, né, doutor César? Sim, não tem dúvida nenhuma. Você vê, São Paulo é a cidade dos grandes eventos. Quantos grandes eventos nós tivemos na semana que passou, né? Verdade. E claro que são grandes eventos com uma grande estrutura, uma grande organização, e eles com certeza dispõem destes equipamentos, né? Como é o caso da Fórmula 1, como é o caso, por exemplo, de grandes shows e tudo mais. Mas nós queríamos que isso se tornasse uma rotina, uma espécie de obrigação, do jeito que tem lá um extintor de incêndio, tivesse também um desfibrilador automático e pessoas habilitadas no seu uso, né? Doutor César, isso, a sociedade se torna disponível, aberta e pronta para ajudar nesse treinamento.
Se você me permite, pois não. O site da sociedade é sobrac.org, né? Não é .com, isso é importante. Sobrac.org. Esse é o site da nossa sociedade. As pessoas podem deixar as suas solicitações, pedir as informações. Nós estaremos aí. Eu acho que esse é o canal mais fácil, mais simples, não tem congestionamento, né? Não tem fila de espera, e então é facilmente, vamos dizer assim, esclarecido, e a sociedade pode informar a respeito de especialistas, de pessoas que podem ajudar, de centros de atendimento público que podem ajudar no atendimento e no esclarecimento daquelas que têm dúvidas a respeito. E também, evidentemente, sobre a programação desse dia 12 agora. Sim. A sobrac.org, você pode acessar lá sobrac.org e você terá a programação desse dia 12, que é importantíssima, uma campanha importantíssima, uma data que marca e que é uma vitrine muito importante, né, para a divulgação das informações que você tem que saber sobre as arritmias cardíacas e mortes súbitas, sobretudo como prevenir e como socorrer. Dr. César Jorge Grupp, muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Uma boa noite para o senhor, Dr. César. Ô Menegatti, muito obrigado pela